Esta foi extraída dia 19 de setembro. Queridos companheiros de meu casto coração, já não lhes caberá repetir uma e outra vez que são tempos de emergência no mundo. Vocês já sabem disso, não? Nossas palavras necessitam chegar a todo o planeta. Não poderá haver uma só alma que não conheça a presença dos mensageiros de Deus neste lugar. Por isso, hoje lhes peço que difundam nosso chamado sem medo, sem vergonha de proclamar a própria fé, sem temor de que não sejam aceitos e reconhecidos por aqueles que respeitam e amam. Aqueles com os quais estamos são aqueles que não querem saber da nossa transformação. Apenas coloquem em suas consciências que todos necessitam despertar, que já não haverá mais tempo para as ilusões da vida, porque a oração será a única saída para a situação planetária. Não pensem no que sentirão os seres. Não se preocupem com o que manifestarão as mentes das pessoas no mundo. Apenas vislumbrem a necessidade das almas de se reconciliarem com Deus, de orarem e de se unirem ao plano do Criador. Hoje, para quem está lúcido, não importa nada o que pensem, o que está acontecendo, não importa nada, importa estar orando. Isto é o que importa hoje. Não importa a resposta imediata das consciências ao entrarem em contato com nossas palavras. Não importa que as consciências não queiram ouvir isto. O que verdadeiramente importa é que a semente de luz estará plantada dentro dos seres. Porque quando você joga a semente dentro do ser, ele pode reagir, pode não querer, mas a semente ficou plantada lá dentro. E isso é uma semente que não morre. Um dia aquela semente vai brotar. Um dia aquilo vai brotar. O que verdadeiramente importa é que a semente de luz estará plantada dentro dos seres. E quando chegar o momento da real necessidade para eles, terão a que recorrer. Lembrarão daqueles vales no Brasil? Os vales no Brasil são esses vales aqui em volta. E também daquele refúgio de paz entre os laranjais, isto é em Aurora. E lembrarão das montanhas que guardam o Espírito Santo de Deus, e também daquelas que amparam o futuro da humanidade, com os códigos do menino para que sejam depositados nos pequenos deste mundo. São os centros planetários. Anunciem às suas famílias que suas vidas já não são mais as mesmas. Veja, o nosso comportamento na época do Apocalipse não segue aqueles códigos de antes. Aquilo era outra época. Nós estamos no Armagedon e no Apocalipse. Então vocês anunciem às suas famílias que suas vidas já não são as mesmas. Anunciem aos seus conhecidos, anunciem aos desconhecidos que necessitam de paz. Anunciem aos ricos, anunciem aos pobres, anunciem aos que são sãos e aos enfermos, aos jovens e aos anciões. Anunciem a todo mundo, mesmo que não queiram ouvir. Porque se não quiserem ouvir, aquilo entra e fica lá dentro. E um dia vai lhes servir. Precisa ter fé, não? Precisa ter fé.
Mas um santo fala assim. Um santo é assim que vive. Que o futuro do planeta encontre a essência da paz nos corações dos mais jovens e que aqueles que partirem deste mundo, os mais idosos, possam levar a descoberta do amor aonde quer que forem depois desta vida. Porque parece que esta terra está destinada a ser uma escola de amor, imaginem. E que aqui a gente possa levar a descoberta do amor aonde quer que formos depois desta vida. Aqui está se fazendo uma experiência neste planeta que não está sendo feita no cosmos, não. Então é muito importante que isto dê certo, porque essa semente vai para outros lugares que podem ser muito mais evoluídos do que nós. Mas o que está sendo desenvolvido aqui não tem em lugar nenhum. Faço-lhes este pedido porque as almas não podem perder a oportunidade de vivenciar o amor, já que para isso vieram ao mundo. Que se fechem as portas dos infernos diante da resposta orante de todos os corações que despertarem a tempo. Porque o inferno é um estado de espírito, não? O inferno é um estado de consciência. E embora o inferno esteja aberto, na maioria das consciências, você pode fechar a porta do inferno na sua consciência. Porque o inferno é um estado de consciência. Você pode fechar a porta disso. Na sua consciência, na dos outros, não. Na dos outros precisa ser Maria, precisa ser Cristo. Mas no seu inferno, você pode fechar a porta. Que a perfeição de Deus, existente no interior de todas as criaturas, não seja trocada pelas inumeráveis misérias capitais que o inimigo semeou na consciência humana. Ele está chamando a consciência humana de uma plantação de misérias capitais. Eu os chamo hoje para que sejam verdadeiros apóstolos de Cristo, sem vergonha e sem temor. Ainda que pareçam loucos, que vocês sejam a loucura santa expressa em seus corações. Será que nós estamos prontos para enfrentar o Apocalipse? E com a luta do Armagedon ao nosso lado, em nossa volta, será que nós estamos prontos para não sermos absorvidos? Que suas ações de amor e fraternidade sejam o testemunho da nossa presença no mundo. Que sua capacidade de perdoar e de se reconciliar com o próximo seja a prova para os olhos humanos de que Deus está entre os homens, por meio de seus mensageiros. Está dizendo a posição deles aqui e a nossa posição, não é, diante de Deus. Por isso, hoje e todos os dias de sua vida, vão, sirvam, reconciliem-se com o próximo, peçam perdão, sirvam aos que os rodeiam, sirvam aos que os odeiam, amem os que os perseguem, orem como a prioridade de suas vidas, como se fosse a água sem a qual não podem viver. Orem como a prioridade de suas vidas, como se fosse a água sem a qual não podem viver. Isto é tão diferente da nossa vida. Isto nos dá um empurrão. E olha o momento que você está vivendo. Mude a sua forma de ser. Difundam, anunciem ao mundo a mensagem de Deus de paz e transformação, o chamado ao despertar e à redenção por meio de seus mensageiros. Algo haverá de repercutir na consciência humana.
sempre quando forem verdadeiros em tudo o que fazem. Se nós formos verdadeiros no fazer isto vai repercutir na consciência humana. Mas é preciso que a gente seja verdadeiro, que a gente não esteja fazendo isso porque está sendo mandado, porque ele não está mandando. Ele está dizendo qual é o plano. Para este momento, ele está dizendo qual é o plano. Para este momento e para nós. E nós vamos fazer o que quisermos com isso. Antes de proclamarem com suas bocas, vivam com os sentidos. Porque se a gente não estiver vivendo essas coisas, quando a boca fala, ninguém acredita. Para você falar isto, precisa que você tenha feito isso nos seus sentidos. Aí vai ser verdadeiro o que você diz. Com as intenções e com o coração, tudo a que aspiram que os seres conheçam. Primeiro tem que fazer em si. Sejam portadores da paz e da esperança para este mundo que se perde na ilusão. Veja, o que está havendo lá no Oriente Médio e o que se está armando no plano astral do planeta, e nós aqui acreditamos que estamos vivendo em paz. Veja como estamos iludidos. Iludidos que isto aqui está separado do resto do mundo. Não está, não. Isto aqui é o mesmo mundo. Não deixemos que se apague uma parte do coração de Deus. Porque nós estamos no coração da criação. E qualquer coisa que falhe aqui, se apaga lá no coração da criação. Eu os amo e os abençoo sempre, para que esta bênção se torne vida em todos os espaços da consciência humana. Está falando com a consciência humana, aparentemente está falando conosco. Está falando com a consciência humana, está nos vendo como humanidade, está vendo a humanidade em nós, está falando, porque a consciência humana transmite. Então ele está falando com a consciência humana, porque sem mudar a consciência, nada acontece de real. Não adianta mudar as coisas aqui. Você vê, muda as coisas aqui, mas a consciência não mudou, está a mesma coisa. E nós na ilusão que mudou alguma coisa. Precisa mudar na consciência. Depois é que vai mudar aqui. O contrário não existe na realidade. Por isso é que precisa primeiro você olhar para você com a ideia de que é o outro que está em primeiro lugar. O outro é que tem a prioridade. Apenas começa a acontecer uma coisa aqui, é para o outro isso. Aqui eu pensei que esse texto do dia 19 de setembro devia ser estudado principalmente pelos missionários. Porque os missionários que estão preparando-se para uma outra viagem, não? Estão se preparando interiormente. Isto aqui é um bom preparo para eles. Porque é isso que eles vão fazer lá fora. Porque enfermeiros de hospitais não falta, tem muito. Então eles vão trabalhar nos hospitais, eles vão fazer tudo o que fazem, mas na realidade é isto que eles têm que fazer. Enquanto fazem o que fazem. É isto que eles têm que fazer. Para serem reais servidores. Porque os missionários doaram suas vidas, não? Então aqui está toda a pauta. São José tem feito umas transmissões fundamentais. Fundamentais. Então, amor ao próximo, amor ao planeta, amor aos reinos da natureza, amor aos planos de Deus. E se a gente não tem amor aos planos de Deus, jamais vai conhecê-los. Os planos de Deus só se abrem pelo amor. E o amor só acontece
quando você está vendo o outro, não você. Enfim, ele está deixando clara uma mudança de consciência que, se nós não fizermos, é porque não somos disso, somos de outra coisa. Tá bem? Obrigado então, viu?